Muito bom dia, povo do Senhor, que a graça, a paz, misericórdia do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39, que diz assim: Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, essas palavras aqui, Jesus deu uma advertência muito clara, muito simples e muito lógica para todos os seres vivos daquela época, quando Jesus estava lá, e para todos nós hoje. Jesus falou assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, Noé, ele pregou 120 anos falando que um dilúvio estava vindo, que um juízo estava vindo para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se converterem, porque Deus tinha dado 120 anos de graça, de oportunidade, e depois desses 120 anos, Deus traria justiça ao mundo. Todas as pessoas que quisessem se salvar, todas as pessoas que quisessem preservar sua vida, deveriam ter ouvido Noé, ter se convertido, entrado na arca e seria salvo. Noé tinha uma mensagem de salvação para o povo, dizendo: Irmãos, meus amigos, meus parentes, meus vizinhos, olha, Deus olhou para a terra, viu que a nossa maldade se multiplicou, viu que nós nos afastamos deles e falou que um juízo está vindo. Hoje é o tempo de se arrepender, hoje é o tempo da graça, ainda há misericórdia. Mas o povo na época de Noé não quiseram ouvir. O povo via Noé pregando, achava que ele era louco, achava que ele era um maluco ou qualquer outra coisa do tipo. Menos que ele estava falando a verdade, mesmo que Deus tinha avisado ele. Irmãos, Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porque as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. O que isso quer dizer? Vivia tranquilamente, como se Deus nunca fosse trazer juízo para os seus pecados, ou que como eles nunca fossem colher as consequências dos seus atos no passado. Irmãos, hoje nós cristãos, pelo menos cristãos realmente que seguem a palavra de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, estamos pregando a mesma mensagem. Olha, há um juízo vindo, Deus está voltando, arrependa-se, busque conhecer a Deus, busque conhecer a sua santa palavra, não busque conhecer o que os outros estão falando, o que eu estou falando, mas busque conhecer o que esse maravilhoso livro está falando. Hoje é o tempo de graça, o tempo de misericórdia, mas vai chegar um tempo que a porta da graça vai se fechar, a oportunidade vai se acabar. E assim como o dilúvio veio e levou a todos, e somente Noé e sua família se salvou, quando o Senhor Jesus voltar, ele destruirá o pecado, tudo aquilo de errado, tudo aquilo de mal, tudo aquilo de ruim que vive nesse mundo. Irmãos, Jesus não vai vir para matar pessoas, não vai vir para destruir pessoas, mas ele vai vir para destruir o pecado. E se nós estivermos agarrados com o pecado, se nós não tivermos entregado a nossa vida nas mãos de Jesus, não que a gente vai ser perfeito, mas se a gente não tiver buscado viver uma vida de santificação ao lado de Deus, nós seremos destruídos junto com o pecado. Vamos aqui num exemplo bem simples. Imagina que esse celular aqui seja o meu pecado, seja o meu erro. E durante toda a minha vida o Espírito Santo falou comigo, olha, abandona esse erro, abandona esse pecado. Isso que você está fazendo está ao contrário do que o que eu desejo para os meus filhos. E eu vivo minha vida o quê? Agarrado nesse pecado. Vou na igreja, prego, canto, mas eu não abandono esse pecado. Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, Jesus vai vir o quê? Destruir o pecado. Mas se eu estiver agarrado com esse pecado, estiver cessado em mim, o que acontecerá comigo? Eu serei destruído junto com o pecado. Não porque Deus é mau, porque Deus é injusto, porque Deus não me avisou. Não, mas é porque eu fiz a minha escolha e decidi o quê? Perecer com o meu pecado. Irmãos, entenda uma coisa. Deus é um Deus de puro amor. A Bíblia diz, Deus é amor. E Deus prova esse amor tendo morrido por nós na cruz. Ainda nós sendo pecadores. Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Muitas pessoas acham que o amor de Deus é passar pano no pecado, que o amor de Deus é permitir o erro, continuar na ignorância. Mas não, irmãos, não. O amor de Deus é exatamente porque ele faz justiça para os seus filhos. No tempo de Noé, Deus poderia ter salvado todo mundo. A história do dilúvio poderia ter sido uma história diferente, sim.
O dilúvio aconteceu e somente 8 pessoas salvou? Sim. Mas se o povo tivesse sido convertido, Deus poderia ter feito outras arcas, ou Deus não teria mandado dilúvio, teria dado mais oportunidade para a humanidade. Sim, não há impossíveis para o poder de Deus. Mas porque o dilúvio veio e só a família de Noé salvou? Porque só Noé e sua família deram ouvidos a Deus. Somente Noé e sua família quiseram fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando Jesus voltar, não terá diferença do como foi nos dias de Noé. Aquelas pessoas que buscaram viver em santificação, buscaram viver, fazer a vontade de Deus, essas sim que serão salvas. Muitas pessoas vão falar assim, hoje nós vivemos no tempo da graça. Não, não tem nada dessa não, de pecado, alguma coisa assim. Irmãos, a Bíblia diz que Noé achou graça perante Deus. Graça não é só depois da vinda de Jesus, no Novo Testamento, não. Graça é desde o tempo dos tempos lá dos patriarcas, desde o tempo lá do Jardim do Éden. A graça começou quando começou o pecado. Gênesis 3,15, o que Deus falou lá para Adão? Olha, vocês pecaram, agora terão inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esse lhe ferirá o calcanhar, mas o descendente, que é o Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente. O que Jesus está mostrando ali? Graça. Vocês pecaram, vocês merecem morrer. Mas um dia virá um descendente, alguém justo, alguém sem pecado, que substituirá vocês. Do mesmo jeito é nós hoje. A graça é um dom imerecido. Hoje nós somos salvos que pela graça. Porque a graça é o quê? Um dom imerecido. Nós não merecemos, mas pela graça e misericórdia de Deus somos salvos. Mas a Bíblia deixa muito claro, sem santificação ninguém verá a Deus. E não deixe as pessoas enganarem você, não deixa líderes enganar você, porque, irmãos, somente uma pessoa convertida que abandona os seus pecados, abandona os seus erros, não que vai ser perfeita, mas busca viver uma vida de santificação ao lado de Deus, que será salva. As pessoas podem pregar, estamos debaixo da graça, Deus vai salvar todo mundo e tal. Pode sim, mas o meu conselho para você é o seguinte: busque saber o que a palavra de Deus está dizendo. Busque entender qual que é, quem que realmente será salvo, quem não será salvo, o abandono do que eu preciso, como eu preciso viver. Busque por você mesmo. Seu líder não vai poder te salvar, sua família não vai poder te salvar. Eu não posso nem me salvar, não posso salvar minha família. A única pessoa que pode nos salvar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, se Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, nós devemos, por nós mesmos, fazer um máximo para conhecer o que o Senhor Jesus quer para a nossa vida, o que Ele quer, como Ele quer que a gente viva, qual que é o significado da minha vida, como eu devo viver. Busque por você mesmo. Leia a Bíblia hoje é disponível para todo mundo. A gente pode baixar no celular, no computador, em qualquer lugar. Busque saber o que esse maravilhoso livro tem a te mostrar e tenha certeza que Deus vai te mostrar como você deve viver nessa vida, como deve tratar as pessoas, como se deve se comportar. E tenha certeza que sempre que você buscar Deus, você encontrará. Que Deus abençoe o dia de todos. Vamos orar? Maravilhoso Deus que está do céu, santificado, exaltado seja o teu santo nome, porque esse é o digno de todo louvor, toda glória e de toda honra. Obrigado, Santo Deus, por sempre nos avisar, nos mostrar o caminho que devemos seguir. Sabemos que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas não perceberão a sua vinda, mas aqueles filhos que buscam o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, essas pessoas saberá, Pai, quando a sua vinda estiver próxima. Amado Deus, nos ajude a estar preparado para esse dia e que possamos, Senhor, pelo poder do Divino Espírito Santo, caminhar cada dia em santificação para a honra e glória do seu santo nome. Essas bênçãos lhe pedimos, Pai, imploramos, confiante que receberemos não por nossos méritos, mas em nome e por amor de seu Jesus. Amém.